Sexto domingo da Páscoa, o Evangelho de João 14, versículos de 23 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis por eu ter ido para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste sexto domingo nós lemos mais um trecho da palavra de Jesus aos seus discípulos na última ceia. E nesse trecho que a gente escuta hoje, ele fala que enviará, ele vai ao Pai, mas envia o Espírito, o Paráclito. A palavra Paráclito, por muitos é entendido como o defensor, como um advogado. E lemos um pouco antes um trecho dos Atos dos Apóstolos, que foi para nós hoje a primeira leitura, Atos 15, versículo 1 e 2, depois versículos 22 a 29, e que nos conta que as divisões nas comunidades estavam acontecendo devido àqueles que eram mais judaizantes, queriam guardar as tradições, os costumes judaicos, e os novos que tinham vindo do paganismo, tinham vindo de outras religiões e que abraçaram também a fé em Jesus. Isso causou um conflito. E os apóstolos, então, reunidos e debatendo entre si, eles escrevem uma carta dando algumas recomendações, e essa carta é como que um sinal verde, digamos assim, para que o Evangelho se expandisse a todos os povos, não só aos judeus. Bem, escutando essa leitura e o Evangelho com essa promessa de enviar o Paráclito, o defensor, me pergunto de que esse Espírito vai nos defender. O defensor nos defenderá de quê? Dentre tantas coisas, a palavra de Deus é sempre viva, é infinita, mas convido a pensarmos que o Espírito vem nos defender de três coisas: da prisão, da divisão e da paralisação. Da prisão, a gente pode dizer de tudo aquilo que não tira de nós a liberdade, a possibilidade de ir adiante. Da divisão, aquilo que no convívio a gente tende a cortar, separar e não voltar mais a estabelecer relações. As dificuldades que temos em viver o amor, não continuaremos vivendo o amor depois da divisão. E a estagnação, porque às vezes as coisas se acertam e nós não vamos adiante, não fazemos aquilo que Jesus queria que pediu aos discípulos que fizessem. Levem a todos aquilo que eu vos ensinei, a boa notícia, a boa nova. Essas três formas do qual o Espírito nos defende, do que o Espírito nos defende, eu leio sobre o prisma da liberdade. Amedeo Cintini, um sacerdote italiano, ao escrever sobre a formação dos religiosos, ele diz que a liberdade nós podemos dividi-la talvez em três fases: liberdade de, liberdade com e liberdade para. Nesse sentido, o Espírito traz para nós a liberdade
dê algumas coisas. Nos tira da prisão. Estou preso a alguma coisa que não vivo, não suporto, e o Espírito me livra disso. Me torna livre. Livre de. Todos nós queremos isso, mas só a liberdade de alguma coisa, ficar livre do pai, ficar livre da mãe, ficar livre do trabalho, ficar livre do estudo, ficar livre dessa pessoa ou daquela, só ela sozinha é uma coisa infantil, uma coisa de criança. É preciso que a gente também possa viver a liberdade com. Daí, o Espírito nos protege contra a divisão. Conviver com o outro, conviver com o diferente, conviver com o conflito, com a contraposição, sem separar, sem dividir, sem abandonar, querer matar o outro, excluir, tirar ou me excluir também. O Paráclito, o defensor, nos defende contra a divisão. Na primeira leitura nós vemos que os discípulos, os apóstolos, estão divididos entre si. Tiago dos mais conservadores, Pedro moderado, Paulo dos mais para frente, para a evangelização. No entanto, isso não causa divisão entre eles, as diferenças de pensamento, mas movidos, protegidos por esse Paráclito, por esse defensor, os defende contra a divisão, de forma que a igreja continua una, com toda a sua diversidade, com todas as diferenças que tem. Pensemos na nossa vida. Às vezes, quando estabelecemos algumas relações, alguns contratos, alguns procedimentos juntos, diante dos conflitos e confusões, a nossa vontade é dividir. E o Espírito nos faz permanecer unidos e encontrar soluções com as nossas diferenças. Ele nos liberta para viver com. E o terceiro tipo de ação que o Espírito tem conosco, olhando dessa maneira, é nos libertar da paralisação, da estagnação. Às vezes a gente consegue se libertar de alguma coisa, conseguimos conviver e não nos dividimos, mas paramos. A terceira coisa é esse fogo que nos leva adiante. Jesus envia os seus discípulos. Depois, esta situação que os apóstolos vivem, para que tudo isso? Para a missão, para ir aos outros, para levar a novos povos, a novas pessoas, a criar novas comunidades, de tal forma que a igreja chegou até nós hoje, a fé em Cristo não chegou até nós hoje, exatamente porque não ficaram parados, tendo resolvido aquela questão, mas foram adiante. Nesse sentido, uma liberdade para. Liberdade de, liberdade com, agora liberdade para. Para que você quer ser livre? Para que eu preciso ser livre? Não do que apenas, não com quem apenas, mas para quê? Então hoje, neste sexto domingo da Páscoa, que esse modo de pensar nos ajude a pedir esse Espírito Santo de Deus, que ele não nos falte nunca, o Espírito Paráclito, que nos defende das prisões, que nos defende das divisões, que nos defende da estagnação, da paralisação. Que o Espírito Santo esteja entre nós, esteja em nós e nos faça novos discípulos do Senhor enviados por Ele. Assim seja.